continuando aí no Google I.O., nós vamos trazer também as novidades para Flutter, Dart e até Kotlin. Depois de demissões que afetaram times de desenvolvimento no Google, todo mundo viu essa notícia, havia uma certa tensão sobre o futuro de algumas linguagens no Google. O evento serviu para apresentar caminhos. Novas versões do Flutter e do Dart foram lançadas com novos recursos. O destaque do Flutter foi o 3.22, que ficou com um suporte estável ao WebAssembly e um mecanismo de renderização aprimorado. Para o Google, é mais interessante compilar para o WebAssembly em vez de JavaScript, com ganhos de desempenho na renderização de até 3 vezes. O Dart 3.4, por sua vez, introduziu um sistema de macro e o objetivo final é permitir que a comunidade crie suas próprias macros para a linguagem. Aparentemente, o suporte do Google ao Flutter e ao Dart segue firme e forte e a comunidade pode ficar tranquila. Por outro lado, o Google também consolidou sua aproximação com o universo Kotlin. Isso aqui a gente já falou aqui, aspas para eles. Temos o prazer de anunciar que ofereceremos suporte ao Kotlin multiplataforma no Android, que permite o compartilhamento de código em plataformas móveis, web, de servidor e desktop. Ainda segundo a empresa, o Kotlin Multiplatform, original da JetBrains, tem sido um investimento de longa data para a equipe por trás do Google Workspace. A linguagem permitiria flexibilidade e velocidade no fornecimento de experiências em multiplataformas. O aplicativo Google Docs já utiliza o KMP para a lógica de negócios compartilhada. Não tem jeito, mesmo que a gente veja duas tecnologias que teoricamente resolvem o mesmo problema e elas estão em momentos diferentes de desenvolvimento, eu acho que em algum momento elas vão conflitar. Posso estar errado, tá? Se você é do Flutter, se você é do Kotlin, você pode comentar à vontade aqui, mas eu acredito que em algum momento elas vão falar assim, olha aqui, a gente está investindo em tecnologias que resolvem praticamente o mesmo problema. Né? Mesmo que elas estejam em momentos diferentes. Né? Não são as tecnologias que vão conflitar. O conflito é quem está botando dinheiro ali nas duas. Né? Em algum momento, acho que vai rolar. E aí, para qual lado eu vou? Tanto Kotlin quanto Dart são assim, linguagens muito avançadas, já são consolidadas. Mas se a gente olhar, por exemplo, o Flutter, de um lado, tem um desenvolvimento já bem consolidado para desenvolvimento de mobile, por exemplo. E agora o Kotlin, que, se você olhar em termos de linguagem, também tem ali um background de Java, ou seja, ele está mais próximo ali de mobile em relação ao que se está acostumado com o Java, até porque ele roda também na JVM, do que o próprio Dart. Então, você vê que o Flutter, por um lado, ele está mais consolidado enquanto tecnologia, mas o Kotlin, enquanto linguagem, ele também está consolidado. Verdade. Eu acho que talvez o jogo viraria aí se o Fuchsia der certo, né? Porque é o sistema, seria o substituto do Android, e ele tem como linguagem natural já o Dart. Então, aí seria um ponto a mais para o Flutter e para o Dart automaticamente. Mas, não sei. Isso aí a gente não tem notícia tão consistente em relação ao Fuchsia. Porque aí inclusive, no Google I.O., não cheguei a ver se falaram alguma coisa. Tem que aprimorar. Porque, se for o caso, o Flutter passaria a ser nativo. No próprio sistema operacional. Mas, cara, isso aí é conjectura e é algo que a gente não veria tão fácil. Não é porque lançou o Fuchsia necessariamente que os dispositivos vão passar a utilizar meio que automaticamente. É muito investimento, é muita grana, é muita tecnologia legal, mas a gente vê que algumas coisas patinam no Google, né? Algumas coisas dão certo, outras coisas patinam, e é essa coisa agora de voltar a investir, né, em óculos. Não dá para saber, né, se a coisa vai dar certo ou não, se vai engrenar ou não, né? Até porque as iniciativas da própria Meta de usar óculos mesmo, né, da Ray-Ban, o próprio Quest e o da Apple, o Vision Pro, a gente também está vendo ainda uma coisa incipiente de mercado. Até o próprio, acho que nós vimos uma notícia há pouco tempo de que o Vision Pro também tiveram que reduzir a produção porque a estimativa de venda era um X e vendeu metade de X. Aí caiu a produção pela metade praticamente. Né? Então isso tudo aí, cara, é coisa para futuro. É o que a gente tem falado às vezes. Metaverso, por exemplo, eu acho que são tecnologias interessantes que vão ter utilidade e que tem utilidade já para alguns setores, mas não necessariamente é a Meta que vai liderar isso. Ela pode começar ali a desenvolver essas tecnologias, mas isso lá na frente é que a gente vai ver. Entre começar e popularizar de fato como eles queriam, são coisas bem diferentes, né? Então, existem aplicações, existem muitas coisas que já utilizam, a gente já
falou isso várias vezes aqui, tem empresas que utilizam para treinamento, então isso é super interessante, né? Você conseguir ali, às vezes, um tipo de treinamento que envolve muito risco, você conseguir colocar a pessoa no Quest ou no Vision Pro e simular tudo isso é muito interessante para a empresa, porque sai muito mais barato, para a pessoa é muito mais seguro, então tudo isso é válido, mas para usar, para você ir para o cinema com seus amigos ainda está bem longe, né? Se a gente pensar em termos de negócio, há uns anos atrás a gente não tinha ouvido falar com tanta força assim da OpenAI, e hoje ela é que a gente mais fala em relação à inteligência artificial generativa. E ela é que está liderando esse processo, né? Por mais que a gente veja um monte de empresa investindo nisso, correndo junto, inclusive, mas ela é que, quando lança algo, é que todo mundo para ver o que ela está fazendo, né?